Hoje é quarta-feira, dia 30 de julho de 2025, 3 horas da tarde. Estamos aqui para a aula de número 131 do nosso curso Reforma Íntima Sem Martírio, livro maravilhoso da irmã Cidufo. E continuando para trazer para o coração, trazer do livro para o coração essa nossa necessidade de fazer uma reforma íntima, nossa necessidade de levar o mundo com mais leveza, de levar a vida com mais leveza, de entender que a gente não precisa ser perfeito, de entender que não precisa ter dor na reforma, de entender que a gente consegue viver muito bem sem dor, que a gente pode fazer isso, que a gente tem total condição de fazer isso. E aí, como foi essa semana? Como que foi essa semana difícil de olhar para o espelho e ter que entender que eu tenho uma dificuldade enorme de praticar o evangelho? Como que foi eu entender que eu não consigo trazer o evangelho para dentro de mim? Gente, é muito difícil. É muito difícil. Vou. Desculpa. A garganta melhorou, viu? Isso aqui foi só uma tossinha de engasguei com alguma coisa aqui. Vou fazer uma confidência para vocês. Vou confidenciar algo para vocês. Eu, nessa semana agora, eu passando por uma. Conversando com uma pessoa, ela me falou uma coisa que tocou muito forte dentro de mim, que é a questão do eu me cobro demais. Eu já tinha ouvido, eu já sabia disso, eu tenho muito isso mesmo, né? A necessidade de me cobrar demais, de querer ser demais, de querer, não é ser demais, é de querer ser muito perfeito, de querer fazer tudo, de querer estar em tudo, de querer mostrar em tudo. E o quanto isso me cansa e o quanto isso me traz dor. Sabe a necessidade assim? Não, tudo tem que ser perfeitinho, tudo tem que ser redondinho. Se eu não vier aqui para dar o melhor curso, eu não venho. Sabe aquela aula de 20 minutos? Há um tempo atrás eu não daria. Eu não daria. Mesmo sabendo que eu estava doente, eu não daria. Mas mesmo assim, eu vim dar. Mas por quê? Porque eu tenho que estar aqui obrigatoriamente. Poderia falar, Rosana, eu não tô legal, eu tô doente. Vamos botar uma reprise. Qualquer coisa eu gravo conteúdo. Gente, eu não tô bem, vocês estão vendo a minha garganta, tudo, ó, eu não tô legal. Vamos, hoje vai ser uma reprise, né? Nós vamos fazer uma reprise, tudo bem, tudo jóia, né? Mas não, eu fiz, eu gravei. Por quê? Porque precisa ter, precisa ser certinho. Se não for certinho, não serve. Então, o fato de eu querer ser muito perfeito faz com que eu acarrete um peso muito grande para mim. Porque cada vez que eu não consigo, eu me frustro. E mais que isso, me transforma em alguém muito controlador. Uma pessoa que tem que ter o controle de toda a situação. Porque as coisas só saem perfeitamente se eu tiver o controle da situação. Se eu não tiver, dançou. Se eu não tiver tudo na minha mão, dançou. Tudo, tudo. O que vocês imaginarem, tudo. Se eu não tiver, não sou. E aí eu me estresso com tudo, porque eu não tenho tudo na minha mão. E isso foi me angustiando, eu fui ficando angustiado, eu fui ficando triste, eu fui analisando as coisas da minha vida, eu fui analisando tudo que se foi passando. Caramba, não é verdade. Eu nem imaginava isso, e é verdade. Como eu me deixei levar e chegar num ponto desse, onde eu preciso ser o controlador de tudo. E agora, descobri agora, depois dos 50, quanto de prejuízo isso já me trouxe. Descobri agora, julho de 2025. Então, esse curso, como eu falei para vocês, ele é bom para todo mundo.
Internalizar essas coisas é bom para todo mundo. E aí eu comecei a perceber que eu também não sigo o evangelho. Eu também não sigo. Porque se eu seguisse o evangelho, eu não queria controlar tudo. Porque eu saberia que não dá para controlar tudo. Jesus não controlava tudo. Jesus controlava o que dava. Jesus fazia o milagre que dava. Jesus transformava a vida que dava. Jesus não chegou para nenhum dos grandes sacerdotes e falou: muda-te. Jesus não chegou quando Pôncio Pilatos decretou a morte dele, decretou a sentença dele. Ele não chegou e falou: filho, abre o olho. Rapaz, você não sabe onde que você está metendo suas burras. Abre o olho. Jesus não pegou aqueles caras que açoitaram ele e falou: cara, converte, converte, que ainda dá tempo. Claro que não. Ele não preocupava. Ele não queria ter controle de tudo. Ele sabia que tinha coisa que fugiria da mão dele. E ele não se preocupava com isso. Ele tinha fé e sabia que o que estava no controle dele, ele conseguiria controlar. Que não estava no controle dele, não estava. Então eu também não sigo o evangelho. Eu também não sigo o exemplo de Cristo. E uma coisa que me trouxe muito prejuízo. E que de repente, ó, abriu meus olhos. Eu falei, caraca, meu, o que eu nunca pensei isso? Como que eu nunca abri os olhos sobre isso? Mas nós estamos aqui para isso, é para abrir os olhos. Nós estamos aqui para enxergar o mundo com outros olhos. O curso nos faz isso. Enxergar o mundo com outros olhos e fazer da nossa reforma íntima uma reforma mais leve. Não eu chegar e chorar, ai, quanta oportunidade perdida. Não, pelo contrário. Bom, ainda bem que eu descobri. Daqui para frente tudo vai ser diferente. Daqui para frente o mundo vai ser outro. É isso que a irmã Sidofo quer de nós. Essa mudança no olhar, essa mudança na nossa vida, esse virar, esse revirar nosso. Por isso a pergunta: por que que é tão difícil seguir o Evangelho? Você segue? É tão difícil porque é difícil, é complicado. Ai, 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 tá bom, né? Fizemos nossa introdução, vamos aqui compartilhar para a nossa aula de hoje. Ai, aqui a nossa perguntinha, né? Por que não se vive o evangelho? O que que impede? Por que tem tanto discurso e pouca prática? Porque é muito difícil. Porque não é tão simples. Porque é muito complicado. Não é tão fácil. Se fosse fácil, a gente não teria mais facilidade. Eu estou dando um exemplo para vocês, eu nem imaginei isso. Esses dias alguém. Você já reparou? Pois é, pois é. Você faz isso. E caramba, meu, que vergonha. Que vergonha. Vamos para a aula de hoje. Eu vou ler aqui para vocês, está lá em cima, né? Eu estou atrapalhando. Vamos lá. É importante assinalar aos queridos amigos de ideal no corpo físico, muitos dos quais encontram-se angustiados com sua infidelidade aos textos e roteiros do espiritismo cristão, que ninguém em sã consciência deixa de aplicar intencionalmente o que aprendeu. E, se o faz, ainda assim, há questões muito profundas na intimidade do ser que merecem uma análise madura e caridosa, antes de nomear essa atitude de hipocrisia ou má fé. Vamos lá de novo? É importante assinalar aos queridos amigos do ideal no corpo físico, nós, muitos dos quais encontram-se angustiados com sua infidelidade aos textos e roteiros do espiritismo cristão. Sabe aquela história do idealismo, do, do homem ideal? Sabe aquela história da idolatria, do seguir o ídolo, do eu ter um ídolo, ai meu ídolo? Pois é.
Aquela história do, ai, eu não sigo, meu Deus, tô longe. Calma, calma, sem angústia. Ó, ninguém em sã consciência deixa de aplicar intencionalmente o que aprendeu. Você não chega a falar, ó, eu aprendi que eu não posso matar, mas eu vou matar. Eu aprendi que eu não posso roubar, mas eu vou roubar. Eu aprendi que eu não posso trair, mas eu vou trair. Eu aprendi que eu não posso cometer isso, mas eu vou. Ninguém, tá? Ninguém. E mesmo que tenha alguém que faça desse jeito, ainda assim não é tão deliberado. Por quê? Porque tem muita questão no íntimo do ser que merece uma análise madura e caridosa antes da gente falar que essa atitude é hipócrita e que é de má fé. Eu sei que eu não posso roubar, mas se eu não roubar, eu não como. Eu sei que eu não posso matar, mas se eu não matar, eu morro. Eu sei que eu não posso ter essa atitude ruim, mas quais os valores que eu recebi nessa vida? O que que eu penso? Qual a minha necessidade? Quem sou eu naquele momento? O que que eu trouxe comigo de outras vidas? Eu preciso analisar. Não dá simplesmente para eu falar, oh, meu Deus, como que pode essa pessoa cristã fazer um negócio desse? Não é assim. Não é assim. O problema é que a gente julga muito. O problema é que a gente tem uma capacidade julgadora enorme. A gente julga demais o outro. A gente olha demais para o outro. A gente pesa a mão demais quando fala do outro. Nós julgamos muito. A gente julga demais. Sabe por que que a gente julga? Porque a gente acha que é perfeito. Vão votar para mim? Eu querendo ser perfeito, dentro daquilo que eu fazia, eu me encarava como perfeito. Para ser perfeito, eu tinha que ter controle. Só era perfeito se eu tivesse o controle, então eu tinha que ter controle. Se algo saía do meu controle, eu julgava a pessoa porque você saiu do meu controle. Porque tudo tinha que ser perfeito. Perfeito. Então a gente julga, a gente pesa a mão. O que que ela fala? Para, para. Antes de mais nada, vamos fazer uma análise madura e caridosa. Resguardar-se nesse enfoque habitual que destaca a origem de todos os nossos problemas e dores, devido à falta de vivência evangélica, tem levado muitos corações ao simplismo. Simples assim. É muito fácil eu virar e falar, falta religião. Sem contar toda a história da pessoa, sem contar tudo que a pessoa passou, sem contar o momento dela, sem contar o estresse dela, sem contar a história dela, sem contar o momento dela. Às vezes, naquele momento, era o que ela podia fazer. Naquele momento, era o recurso que ela tinha. Naquele momento, o que a história dela pedia era aquela atitude. E foi a atitude que ela teve. Porque naquele momento, era a atitude que ela podia ter. Era talvez a única atitude que ela podia ter. Ela sabe que ela está errada, mas ela não tinha outra atitude. Incentivando o esclarecimento superficial, um cunho religiosista. Ao invés de eu ir buscar a origem do que aconteceu, ao invés de eu tentar entender por que que meu irmão teve aquela conduta, ao invés de eu tentar entender o que está acontecendo, não, eu já julgo. Não tem Deus no coração. Acabou. Não tem Cristo no coração, não tem amor no coração. Porque o pastor, o padre, o palestrante falou isso. Temos fundamentos bastante sensatos no Espiritismo para estabelecer pontes com todos os ramos da ciência e da filosofia, na dilatação de nossos olhares sobre essa indagação, que poderão ampliar horizontes na construção da fé racional. Então, olha só. Nós temos fundamentos bastante sensatos do Espiritismo para estabelecer pontes com todos os ramos da ciência e da filosofia. Então,
Não é só uma questão espiritual, uma questão filosófica, uma questão científica, uma questão social, tá? Que nos dá um olhar mais amplo, um olhar maior, mais dilatado sobre tudo que está acontecendo, para ampliar nosso horizonte. E aí sim construir uma fé racional. Vamos continuar? Então nós estamos entendendo o porquê eu não posso julgar, o porquê eu não posso querer ser perfeito, o porquê eu não posso ter idolatria por alguém. Por quê? Porque todos nós somos falíveis. Ninguém segue o evangelho e mais, todos nós estamos passando por problemas. Todos nós. A edificação do homem novo reclama, sobretudo, lucidez intelectual sobre as causas de nossas atitudes. Exatamente. Construir o homem novo requer que a gente pense, que a gente esteja lúcido, que a gente esteja saudável intelectualmente sobre nossas atitudes. Eu tenho que pensar sobre o que eu estou fazendo. Eu tenho que pensar sobre o que eu estou falando. Eu tenho que pensar sobre o que eu estou julgando. Para isso, somente abandonando visões fixas e ampliando perspectivas de compreensão. Então, o que que eu tenho que fazer? Abandonar visão fixa e ampliar minhas perspectivas de compreensão. Então, chega de achar que é falta de Deus no coração. Pode ser? Pode, pode. Mas não é só isso. Isso talvez é do todo que nós estamos vendo. Muitos corações bafejados pelas claridades do Espiritismo chegam aqui como alunos que fizeram cola, ou seja, viveram às expensas do que pensavam outros coidealistas, ou seguiram os ditados mediúnicos no rigor da letra. Olha só, tá vendo? Muita gente não criou o seu próprio estudo. Muita gente levou ao pé da letra o que estava no livro. Muita gente seguiu ao pé da letra o que estava no livro. Que esse é um dos motivos pelas quais a gente não segue o evangelho. Não dá para seguir ao pé da letra. Não dá. Nós podemos seguir o exemplo de Cristo, mas nós não vamos ser o Cristo. Nós vamos ter os mesmos passos do Cristo. Eu posso seguir o exemplo de desapego, de não controle, como eu falei para vocês, de entender que nem tudo está no meu controle, que tem muita coisa que pode vazar do meu controle e tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem não ser perfeito. Mas não dá para ser Cristo. Não dá para ser Chico Xavier. Não dá. Mas tem gente que faz cola. Pega o livro e segue exatamente o que o livro fala para fazer. Todos os passos, passo a passo, cada coisinha, cada risquinho. Não sai 1 centímetro do caminho. Esse é um problema. Tá vendo? Fizeram cola. Viveram às expensas do que pensavam outros coidealistas. Ou seguiram os ditados mediúnicos no rigor da letra. Colaram. Não criaram seu próprio jeito de ser. Colaram. Em face disso, deixaram de experimentar a mais notável vivência da alma enquanto na carne, a solidificação da fé raciocinante. Por quê? Porque raciocinar implica ler e absorver aquilo que é bom para mim. Eu posso muito bem chegar aqui para vocês agora e falar nesse nosso curso, falar, gente, ó, deixa eu contar uma coisa para vocês. Kátia, ó, sabe assim, não tá legal, Kátia. Seu emprego não tá legal, Kátia. Você não tá vendo? Sai desse emprego, Kátia. Não, vai vender fruta no calçadão, Kátia. Você tem conversa, vai. Gente, não é assim. Não é assim. Parece uma besteira que eu tô falando aqui, não parece? A a própria Kátia deve ouvir isso aí e vai falar: Meu Deus, o professor tá louco, o Beto tá louco. Mas nós fazemos a mesma coisa com o livro. Eu pego um livro, leio e sigo exatamente o que está escrito.
Eu assisto uma palestra e sigo exatamente o que a pessoa fala. Nova dieta. É a dieta da lua. Dieta do sol. Enquanto tiver sol, você não come. Uhul! O Zé fez e emagreceu. Vou fazer. O Zé fez, mas quem é o Zé? Qual o biotipo do Zé? O que que o Zé faz? Quanto que o Zé come à noite? O Zé dá conta de não comer de dia? Mas não, eu vou seguir exatamente o que o Zé fez. Isso não é ser raciocinante. Isso é colar. Como um aluno cola numa prova, como um aluno não raciocina numa prova, como um aluno não pensa numa prova, como um aluno pega uma prova e não raciocina. Isso não é raciocinante. Não é raciocinante. Nós precisamos parar com isso. Nós precisamos raciocinar, parar de seguir. Parar de sermos como ovelhinhas, ou como a irmã Sidufo coloca muito bem, um exemplo maravilhoso para quem é professor, parar de fazer cola, parar de colar na prova, parar de colar na vida e começar, ó, a seguir o nosso caminho, a trilhar a nossa direção, nossa própria direção. Olhar para frente e falar, ó, é esse aqui o meu caminho, e eu vou embora. Tá na hora da gente fazer isso. Aliás, passou da hora da gente fazer isso. Aí sim eu posso falar, eu tenho uma fé raciocinante. Por quê? Porque eu construí a base da minha fé. Eu tenho diversos exemplos, mas dentro desses exemplos, eu construí a base da minha fé. Eu não construí a minha fé, eu construí uma base dessa fé. Não foi a fé completa, foi a base dessa fé. E eu sigo ela. Leio vários livros e de cada um eu pego um ponto. E ali eu vou seguindo. Isso sim é legal. Continuando. Dizemos fé raciocinante porque, ao se colocar que possuímos uma fé raciocinada, inferimos que as noções de doutrina, por si só, são suficientes para gestá-la automaticamente. Então, ó, fé raciocinante, porque ao se colocar que possuímos uma fé raciocinada, inferimos que as noções de doutrina, por si só, são suficientes para gestá-la automaticamente. Exatamente. Eu não preciso de uma doutrina completa, fechada. O que eu preciso? De noções dessa doutrina. Eu não preciso de alguém que me cobre. Faça isso porque tem um livro que diz isso. Faça isso porque alguém deu esse exemplo. Faça isso porque todo mundo tem que fazer isso. Isso é falta de Deus, porque Deus quer isso. Isso é falta do Evangelho, porque o Evangelho. Não, eu tenho só uma noção. Qual que é a noção que eu tenho? Bondade, caridade, amor ao próximo. E aí eu vou trabalhando dentro desses valores. Eu vou trabalhando dentro disso. Dentro daquilo que eu acredito que seja bondade, caridade, amor ao próximo, eu vou fazendo meus atos dentro disso. E não um livro que me fala caridade, dá dinheiro no semáforo. Aí todo semáforo que eu paro, tem uma pessoa pedindo dinheiro, eu vou lá dou. Aí parei no outro semáforo, tem uma pessoa pedindo dinheiro, eu dou. Parei no outro semáforo, tem uma pessoa pedindo dinheiro, tô sem dinheiro. Aí eu começo, ai meu Deus do céu, não tem dinheiro. Ai, eu não tenho dinheiro. Gente, eu não vou dar. Eu não vou dar dinheiro. E agora? E agora? Eu vou cometer um pecado. Não é isso. Não é isso. Fé raciocinante não é isso. Nós não temos algo que nos obrigue. Fala, não, isso leva a isso. Não. Cara, você tem isso de base. São isso aqui, essas atitudes. Você vai construir suas atitudes. Você vai falar para você mesmo o que que é ser caridoso. Às vezes você pode achar que dar dinheiro no semáforo não é caridade.
Porque você não está sendo caridoso com o cara, você está dando droga para ele. Ah, mas se ele vai comer, eu não sei. Às vezes vai. Ah, mas se eu tiver uma comida, eu dou. Por quê? Porque, ah, e se ele quer comer? Comida. Comida eu dou. Às vezes a bondade é ouvir alguém, é dar um abraço, é alguém chegar, ou dar um abraço apertado. A bondade. Não necessariamente ser bom, ter uma atitude bondosa. Amar ao próximo, às vezes, é deixar ir, deixar embora. Mesmo que você esteja gostando. Deixa embora. Deixa seguir a vida. Às vezes você está fazendo isso bem pro próximo e para você. Às vezes você está amando os dois fazendo isso. Deixa embora. Mas não está escrito em livro nenhum que é isso. Não precisa. Fé raciocinada sou eu quem raciocina. É o que é bondade para mim, o que é caridade para mim. É isso que ela quis dizer. A gente gesta, a gente produz automaticamente. A gente produz na hora. Nós temos umas noções que a gente produz na hora a nossa fé. A nossa fé a gente vê na hora, automaticamente, ali, ó, no momento. Todavia, mesmo com tanta luz nos raciocínios vinda com a literatura e os recursos de ensino usados nos centros espíritas, o desenvolvimento da fé pensante não ocorre por osmose. Quer dizer, osmose é um termo biológico que significa passagem de um lugar para outro, quando você tem uma barreira. Então, ó, deixa eu pegar aqui. Eu vou pegar aqui um livro meu, um livro. Imagina isso aqui, ó. Vou até vir, vou até vocês verem, tá vendo? Ó, o livro tá na minha cabeça. Ó, 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 ó. Nossa, vocês vão rir até de mim, né? Nossa, vão rir até. Ó, ó. Eu tô aprendendo, hein? Ó, tô bom de equilíbrio. Eu tô aprendendo as palavras do livro, o conhecimento do livro está descendo para minha cabeça, está entrando na minha cabeça. Se eu ficar 2 horas aqui, eu vou aprender. Osmose seria isso. O conhecimento que está no livro cair na minha cabeça, entrar no meu cérebro, sem eu precisar ler. Não é assim. Não é assim. A gente não aprende por osmose. Não é porque eu vou para o centro. Não é porque eu assisto o curso do Beto. Não é porque eu assisto as palestras do seu Jussi. Não é porque eu vou aplicar reiki. Não é porque eu vou assistir palestra que eu vou aprender. Não é por osmose. É sim por etapas pertinentes à singularidade de cada criatura. Eu, Kátia, Cleo, Rosana, Polly, Cris, Matildes, Rodrigo, cada um de nós temos um tempo diferente de maturação do conhecimento. Então, para cada um de nós, o tempo é diferente. Para cada um de nós, o tempo de aprendizado é diferente. E nós precisamos respeitar esse tempo de aprendizado diferente, porque para cada um de nós é diferente. Não existe fé raciocinada coletiva, não tem. Oh, para todo mundo é igual. Não existe. Enquanto o nosso movimento é libertador, em razão de engessamento filosófico e tendências psicológicas dogmáticas, tenha se aferrado demasiadamente a padrões e convenções que estrangulam a criatividade e a liberdade de pensar. Vou voltar. Não existe fé raciocinada coletiva. Não existe essa ideia de uma fé raciocinada de todo mundo. Isso é dogma. Isso é dogmatizar. Isso é colocar regra. Dogmas são regras. Isso é colocar um monte de regra. O nosso movimento é libertador. Não existe. Mas, em razão do engessamento filosófico e de tendências psicológicas dogmáticas, isso é, muitos livros fechando. Ah, não houve isso. Muita gente falando, ah, não lê isso. Isso não pode. Esse tipo de palestra não pode. No meu centro não entra isso. No meu centro não entra aquilo. E tendência nossa de querer regra, de querer me dar um passo a passo. Não, me dá um caminho. Eu não quero pensar, eu quero um caminho. Não me obrigue a pensar, me dá a receita de bolo pronto. Eu quero a receita de bolo pronta.
Se possível, o bolo pronto. Ganhei a receita. Você me der o bolo, eu como e tá tudo resolvido. Tenha se aferrado demasiadamente a padrões e convenções que estrangulam a criatividade e a liberdade de pensar. Vocês perceberam que toda aula termina com uma pergunta? Por quê? Porque eu quero que vocês pensem. Eu quero que vocês pensem. Será muito difícil eu vir aqui falar, 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 falar. Fechamos, aprenderam, parabéns, essa é a nossa lição, tchau. Se eu fizer isso, eu vou dar padrões para vocês. Eu vou estrangular a criatividade. Eu vou tirar a liberdade de vocês de pensar. Eu quero que vocês pensem. Fé raciocinada, reforma íntima baseada em fé raciocinada, é uma reforma íntima que me faz pensar. O que que minha amiga fez comigo essa semana? Ela não falou para mim se é controlador. Hora nenhuma. Ela foi conversando comigo e foi me levando eu a pensar nas minhas atitudes e a chegar à conclusão de: caramba, meu, é verdade. Eu sou controlador. Você tem razão. Então, ela foi me levando a chegar a essa situação. Ela foi falando comigo e eu fui lhe chegando a essa situação. Então, eu parar e falar: não está mentindo, não, você está falando a verdade. Eu sou controlador. Mas ela não usou essa palavra em hora nenhuma. Controlador. Ela disse que por ser perfeito, eu quero ter tudo na minha mão. Aí eu falei: controlar tudo, não é? Ela, isso. Então, ela me fez raciocinar, e o raciocinar foi porque ela me fez pensar. E é isso que eu quero de vocês, eu quero que vocês pensem. E essa semana eu quero que vocês pensem. Pensem, tira a semana para pensar. Será que eu sou, será que eu raciocino? Ou será que eu sigo? Será que eu quero inventar um bolo? Eu quero a receita de bolo ou eu quero o bolo pronto? Põe aqui nos comentários. Ah, não, tenho vergonha. Vai lá no nosso grupo do WhatsApp. Vai lá, vocês porem lá, a gente bate um papo sobre isso. Eu quero inventar um novo bolo, nova receita de bolo. Eu quero uma receita de bolo ou eu quero bolo. Isso fala muito sobre a gente e fala muito sobre a nossa reforma íntima. Se você gostou desse conteúdo, muito obrigado por você estar aqui, muito obrigado pelo abraço que você me dá toda quarta-feira. Eu estou amando isso aqui. Muito obrigado por você estar aqui comigo. Não esqueça, deixe seu like, deixe seu comentário, curta esse vídeo, compartilhe com todo mundo. É muito bom estar aqui com você. Agradeço demais. Quarta-feira estaremos aqui. Agosto. Já estamos na segunda metade do ano. O ano está indo embora, meu Deus do céu, vai rápido demais. Um abraço para todos vocês. Fiquem com Deus. Quarta-feira estaremos aqui, Paulo, número 132. Forte abraço, fiquem com Deus. Tchau.